Seja bem-vindo ao Pode Ser Franca, esse podcast que é destinado a você, empreendedor, ou a você que sonha empreender e a nós, clientes, para a gente saber o que tem de melhor no nosso mercado. E hoje eu estou com uma especialista, gente, olha, vocês vão ter que anotar esse currículo aí. Tem muita coisa boa para falar com ela. Ela que é minha amiga aqui, trabalha nos estúdios Bassoft, desempenha um papel fundamental e também é imagem e semelhança do criador, casada há 23 anos, tem 2 filhos, é Master Coach internacional pela Universidade Cristã da Flórida, analista corporal e comportamental, terapeuta, gestora de relacionamentos aqui nos estúdios Bassoft. E tem como missão ajudar mulheres a resgatarem a sua melhor versão. Então vamos receber com muita energia Viviane Palma. Obrigada. Só para combinar aqui com o sobrenome. Oi? Palmas para combinar com... palmas para você, Inclusive, né? ela é apresentadora. É tanta coisa, né, que a gente até se perde no caminho. Verdade. Apresentadora do podcast Palmas para Você, que eu fui convidada com muita felicidade. Foi muito bom ter participado, viu, Vivi? Obrigada pelo convite. Nosso episódio já tá no ar. Com certeza. Foi um prazer te receber aqui e conhecer a tua história, né? E ali a gente viu que as histórias se conectam, né? Uau, demais. Como é forte isso. Exato. E a gente, na verdade, vem fazendo conexões, né? Porque mesmo a gente não tendo se encontrado antes, parece que a gente já tinha se encontrado, né? Eu acho que já, viu, Vivi? A gente frequentou os mesmos lugares, fizemos ambientes. Cursos em instituições parecidas, iguais até, inclusive, na mesma instituição. E eu gostaria de saber, a primeira pergunta que eu quero te fazer, Vivi, é de analista de dados, né? Você era uma pessoa das exatas, resolveu fazer faculdade, né? Foi um curso aqui que você fez na universidade sobre pessoas, de analista processual, de processamento de dados, a analista de pessoas. O que te motivou a fazer essa transição? Na verdade, tudo começou quando eu me casei. Com 11 meses de casada, eu caí em depressão profunda. Uau! Assim, antigamente eu até contava para as pessoas que foi depois que eu tive meu filho, que eu queria ficar mais perto dele. Também foi um processo também para eu sair dessa área. Mas ali, que deu start mesmo, que eu caí em depressão profunda, foi 6 meses após o casamento. Nossa! Eu sou casada com uma pessoa maravilhosa, o meu esposo, ele é uma pessoa maravilhosa. Uhum. E ele, nesse momento, foi o meu apoio. Ele me catava no colo para poder me colocar debaixo do chuveiro para eu levantar para ir trabalhar. Foi uma depressão bem agressiva. Foi uma depressão bem profunda. E eu não entendi aquilo, não conseguia entender. E eu ficava muito me questionando, porque de certa forma, voltando um pouco atrás, eu morava sozinha. Eu morava 4 anos sozinha. Meus pais voltaram pro interior. Antes de casar? Antes de casar. Meus pais, nós somos do interior, né? Numa cidade chamada Manduri, no interior de São Paulo. Ninguém conhece muito, mas quando a gente fala de águas de Santa Bárbara, termas de Santa Bárbara, as pessoas conhecem, porque é pertinho, é 15 quilômetros. Uau. E a gente era de lá, mas eu nunca gostei de interior. Eu sempre gostei de cidade grande, então nas minhas férias eu sempre vinha pra cá. Pra cá, pra Barueri? Na verdade, Osasco, na casa dos meus tios. Que a minha família, por parte de pai, mora tudo aqui. Eu tenho uma tia que morava na época aqui em Barueri, mas eu ficava muito em Osasco, na casa dessa minha tia. E daí, meus pais voltaram pro interior e eu já estava trabalhando. Eu estava trabalhando numa multinacional, estava fazendo faculdade. E daí eu falei, não, eu sempre quis morar sozinha, porque eu morria de vontade de morar sozinha, que eu queria ser independente, que eu queria ter minha vida. E daí eu fui morar sozinha. E daí... Você estava super bem feliz. Eu sou evangélica. Então, eu tenho os princípios cristãos. E daí o que acontece? Nós evangélicos, a gente não tem contatos íntimos antes do casamento. Então, eu e o meu esposo, nós só tivemos intimidade após o casamento. Uau. E hoje
É um tabu até falar sobre isso, né? Hoje, na verdade, eu tenho visto muito jovem falando sobre isso como algo normal. Na minha época, quando eu entrei na faculdade, por exemplo, evangélica, na minha faculdade só tinha eu, não tinha Uau. outras pessoas. Ou se tinha, não falavam. Porque, na verdade, as minhas características demonstravam que eu era cristã. Você já sofreu o preconceito por ser cristã? Sim, muito. Mas eu sempre me posicionei, então eu nunca tive vergonha de ser cristã. Sim. Então, eu sempre, pra mim, isso foi muito tranquilo. Já sofri no trabalho, um rapaz que ficava tirando sarro. Então, eu sempre me posicionava. Lá, eu respeito a tua religião, ou você não acreditar em Deus. Esse é problema seu, a salvação é individual. Mas eu também quero que me respeite. Claro. Então, eu e o meu esposo, nós namoramos 10 meses e casamos. E ele foi meu namoro mais longo, tá? Porque o outro namorado que eu tive antes dele foi 7 meses. Sim. Eu nunca conseguia namorar muito tempo, porque eu sempre quis muito ser livre, ter liberdade. O seu valor liberdade era um valor muito forte pra você. E assim, e essa foi uma dor que eu carreguei muito até eu entender o que era essa tão sonhada liberdade que eu queria. Porque nesse momento que eu fui morar sozinha, eu saía a hora que eu queria, eu tomava banho quanto tempo eu queria, que minha mãe não estava ali para bater na porta, eu comia a hora que eu queria, eu fazia o que eu queria. Por mais que a minha vida era limitada, porque eu não tinha muita grana, eu ganhava pouco, era tudo ali muito certinho. Mas assim, eu vi muitos movimentos de Deus nesse momento. Por exemplo, teve dias de eu não ter dinheiro para ir trabalhar. Uau. Aqui em São Paulo ainda que tudo é tão... eu trabalhava, na época eu morava em Osasco e trabalhava em Santo Amaro, no Centro Empresarial de São Paulo. E daí eu não tinha dinheiro para ir trabalhar. Eu tinha um fretado que eu pegava no quilômetro 18, então eu tinha que pegar um ônibus para ir até lá. O fretado era de boa, porque pagava mensalmente. Sim. Mas tinha a condução a antes. condução ali até o fretado, eu tinha que... E aí? E aí... Eu falo assim, Deus fazia movimentos, mas tirava de onde não tinha. Nesse dia, eu falo assim, às vezes muitas pessoas podem até não acreditar, mas eu mexi na minha bolsa, saiu R$50. Uau. E assim, da onde? Porque não sobrava dinheiro. A minha vida era muito limitada, então as contas eram certinho. Por exemplo, eu tinha o ticket, o meu ticket era um ticket bom, porque a empresa era boa, e eu... É uma alimentação? É refeição. É refeição. Tá. Só que eu almoçava num restaurante mais barato, porque daí, a metade do que sobrava, eu comia na faculdade. Então, eu não comia muito em casa. Então, se eu tivesse que escolher em casa, por exemplo, entre dormir e comer, eu preferia dormir, porque eu chegava em casa moída. Eu saía de casa 6 horas da manhã e voltava 11h30, meia-noite. Então, era muito cansativo. Não tinha nem tempo pra comer, né? Tinha que tomar um banho e apagar. Eu nunca fui muita questão. Eu até hoje, por exemplo, se for pra escolher entre comer e dormir, eu prefiro dormir. Eu durmo com fome. Quero ter mais tempo pra dormir, dá licença. E assim, hoje eu tenho trabalhado isso, porque até mesmo, a gente vai conversar sobre isso aqui, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de dormir tarde e acordar tarde. Mas aí, quando você trabalha, você tem que ter uma rotina, você tem que ter horário pra levantar e fazer as coisas. E daí, quando eu me casei, o que aconteceu? Houve um conflito na minha cabeça. Você queria ser livre? E daí, eu fiquei presa. Só que eu queria ter um companheiro. Eu queria ter uma família. Mas, ao mesmo tempo, eu falei que outro dia, até conversando aqui no podcast, uma moça falou assim, Vivi, eu vivo o mesmo que você. Eu queria ter uma família, mas eu não queria os compromissos da família. Eu queria ter um marido, mas eu não queria os compromissos de ter que lavar, passar, cozinhar. E, sabe, ter que fazer tudo que as mulheres fazem. Porque, assim, na minha cabeça, era muito pesado, era muita coisa para uma mulher. Porque quando eu era sozinha, eu usava uma roupinha que não precisava ficar passando. Era tudo muito prático. Era tudo muito mais prático. Daí, quando eu casei, o meu esposo, ele tem uma mãe que é a Amélia, que faz tudo e dava tudo na mão. Ele tinha o hábito de tomar café da manhã, que a mãe dele acordava cedo para fazer. E, assim, eu tinha um nível intelectual, assim, eu era pra frente. Entendi. E ele já era mais...
Atrás, ele já vinha de uma cultura diferente, a família diferente. Eu falei, então esse conflito de famílias, de costumes, de educação, Isso acontece nos casamentos, né? Dizem que todos os os casamentos primeiros meses acontecem. do casamento E na são verdade os... ninguém conta nada pra ninguém, né? Porque eu falo assim, as Que pessoas pena, não não. falam, porque eu falo assim, todo mundo deveria ter um curso para casar. Exato. Se preparar para um casamento. Você se prepara, você faz uma faculdade para trabalhar. Você faz várias coisas para se preparar Tem pro que ter um seu alinhamento mundo. de expectativa, né, Vivi? Pro casamento. Exatamente, para entender como é que vai funcionar, até mesmo para nós cristãs saber como que vai funcionar essa parte, igual, por exemplo, eu casei com 24 anos. E virgem. E Na aí? verdade, o meu marido, ele tava com 28 anos virgem. Nossa. Eu 24, ele 28. Então, homem, você sabe que ele faz as coisinhas dele lá para se satisfazer. E daí, o que acontece? Ele achava que ia fazer tudo que não tinha feito até então. Aí já foi outro conflito. Isso ninguém fala. Porque assim, eles Exatamente. falam, o cristão, ele tem que casar virgem. Ou o católico também tem que casar. Todo mundo, porque é Aham, bíblico, né, na tá na Bíblia. verdade. Só que, e aí? E depois? Exatamente. Daí você tá lá, Aham. naquele turbilhão, naquela Aham. situação. Não sabe o que O fazer. conflito, porque por um lado, eu entendo hoje o lado dele, Uhum. mas tinha o meu lado também. E eu sempre Claro. fui uma mulher de sempre me posicionar. Uhum. Eu nunca fui uma mulher de, tá bom, eu faço. Ah, tá bom, eu faço. Entendi. E aceitar tudo, entendeu? E a gente teve muito conflito com relação a isso. Só que eu também tinha uma personalidade muito forte. Eu Sim. melhorei muito, ainda tem algumas características aí, mas assim, depois que eu comecei a estudar inteligência emocional e entender muita coisa, eu fui melhorando e olhando as coisas pelo lado dele também. Tirando as vendas, né? Exatamente. Porque a gente reage, né, de acordo com as... com o que a E na gente verdade aprendeu. tem as vivências também da infância que eu Uhum. tive. Eu tive uma infância difícil, meu pai era alcoólatra. Então eu já fui criada para ser uma mulher forte, para não depender de homem. Sim. Então eu já tinha todo um paradigma ali montado. E daí eu falo assim, a gente não tem noção do quanto que isso vira uma confusão na cabeça da gente, né? Exatamente. E como você lidou com tudo isso, Vivi? Caí de cama, né? Foi essa Nossa, situação. Foi pra Porque foi depressão. aí que deu bug na cabeça, Olha isso, sabe? isso é muito sério. Já tinha outros problemas, né? E só que até então eu não sabia, porque eu já tinha mais jovem umas crises meio de depressão, às vezes de ficar meio, sabe, de Pra ser, baixo. ficar meio down. Mas nunca tinha caído de cama. Uhum. E você, jovem, é diferente, né? A energia é diferente. Mas, assim, nós, como pais, hoje, a gente tem que estar atento nos nossos filhos. Hoje, você que tem seu filho, fica de olho. Se ele, normalmente, é uma pessoa alegre e, de repente, do nada, fica muito quieto, quer ficar muito no ambiente dele, Muito isolado. muito isolado, tem que observar. Hoje, com esse negócio de jogos, de redes sociais, acaba ficando muito imperceptível isso. Porque as pessoas acabam se escondendo atrás disso. As jovens estão se escondendo atrás dos jogos. Exatamente. Então tem jovem aí que fica a maior parte do tempo num jogo. E os pais, tipo, tá aqui, tá bom, porque tá dentro normal, de casa. tudo é normal. É normal. Todo mundo tá assim. Jovem é assim mesmo. Então, precisa estar atento. E outra, tem que estar atento, eu falo assim, eu como analista corporal e comportamental, também digo, tem o perfil certo. Tem aquele que ele é quietinho, faz parte dele. Ele, a vida inteira, ele foi quietinho. E tá tudo bem, é o jeito dele. Mas a pessoa que é comunicativa, você me conhece aqui, você me vê aqui no estúdio, a gente grava. Sempre eu tô movimentando, fala com um. Então, de repente, tá mais quieta, tá mais triste, tá mais isolada. Tem algo errado. Então, você que tem um filho que é comunicativo, que gosta de estar no meio de gente, que gosta de conversar, e de repente fica quietinho, fica atenta e vai procurar ajuda. Já vai
procurar um psicólogo, um É. terapeuta, e vai buscar entender o que está acontecendo, até mesmo conversar. Ou se não, porque muitas das vezes com a gente que somos mães, eles não querem Não querem se conversar. abrir, né? Tem vergonha. Exatamente. Daí você pega e leva ele, pede para um amigo, conversa Um com os parente amigos. próximo, que ele O confia. meu eu uso muito os amigos, porque É. assim, o meu filho, principalmente, ele é muito fechado, Uhum. sabe? Ele é totalmente na dele. Então, às vezes eu pergunto alguma coisa pra ele, fala, mãe, isso não é coisa pra eu conversar com você. Então, muitas das vezes eu sondava os amigos. Entendi. Mas daí Dá eu umas sento, perguntadinhas. vou perguntando, vou entendendo. Porque uma vez teve um negócio que ele chegou pra mim e falou assim, mãe, ele teve um atrito no condomínio que ele foi defender uma amiga dele, porque ele é tipo aquele que é amigo mesmo fiel, e uma outra menina falou alguma coisa que não era legal da amiga dele, e ele pegou e xingou a menina. Daí a mãe dessa menina veio falar comigo. Uau. Daí eu fui, filho, o que aconteceu? Por que que você fez isso? Qual o motivo? Você não é assim, não foi isso que nós ensinamos pra você. Claro. Principalmente com uma mulher. É. Mãe, mas ela falou mentira, ela fez isso, isso, isso. Falei, filho, tudo bem, mas não é assim que se Desrespeito. age. Então, vamos... Nosso coração da mãe nessa hora fica... E daí você vai aprendendo a entender também, porque ele também tava num mau momento. E a menina, tipo, tocou na dor dele. Entendeu? Ela mexeu com o valor dele, que é a amizade, valor né? dele. E não só o valor da amizade, mas o valor da verdade. Ela falou, na concepção dele, algo que não era verdade. Então, ele foi defender a amiga dele. Do jeito que ele sabia. Exatamente, do jeito que ele achou que era certo. E assim, muitas das vezes eu falo assim, ele agiu assim, porque muitas das vezes eu agi assim com ele. Eles só repetem nosso Repetição de comportamento. padrão. E eu falo assim, hoje falar aqui isso é dolorido pra mim. Porque o que acontece nos meus momentos de dores, eu fui agressiva com ele. Ai, E pedi perdão pra ele várias vezes depois que eu entendi e Que é constatei reflexo. isso. Mas o que passou não tem como voltar atrás. E já gerou traumas, enfim. E isso é ele que vai ter que trabalhar. e como fica o coração de uma mãe com essa consciência que você tem hoje? Hoje é muito tranquilo, sabe? Porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar isso, eu entendi que nós somos vítimas de outras vítimas. Então, os meus pais fizeram por mim o melhor que eles puderam. Então, eu fiz pra ele o melhor que eu pude com aquilo que eu tinha. Assim, já teve dias de eu chorar, não entender e não saber o que fazer. E assim, pedir perdão, porque às vezes você acaba agindo no impulso, porque é muito no automático. Na hora que você vê, você já fez. Entendeu? Assim, eu dei tapa na cara do meu filho. Doído falar isso. Mas era muito impulsivo, porque assim... E isso é uma coisa que eu falo muito. A gente, quando você fala não pra você, ou você é contrariado, né? Acho que é a pior coisa. Quando você é contrariado, você automaticamente você já tá na defensiva. É a reação, né? É a reação das nossas dores, né? Exatamente. O que a gente pensa, o que a gente viu lá atrás, o que a gente aprendeu lá atrás. Até a sociedade diz que é aquela bater é normal, todo mundo bate. E às vezes você vai por impulso. Por impulso, na verdade, por assim, você faz no automático. Na hora que você vê, você já fez. E assim, muito aquele posicionamento. Sou eu que mando, porque eu sou sua mãe, você tem que fazer assim. É isso, a importância da inteligência emocional é isso. É você buscar recursos que te façam entender que não é por esse caminho, né? Mas antes da gente conhecer esses recursos, a gente não sabia. A gente só repetiu o que a gente aprendeu. Exatamente. E daí, voltando atrás, né? Eu falei assim, eu caí de cama lá atrás. E o meu marido, ele com as dores dele, eu com as minhas.
E eu olhava pra ele e falava, meu, ele é o marido que um monte de gente queria ter. Ele é um homem bom, trabalhador, honesto, Tava te apoiando, me te ajudando. apoia. Por exemplo, a gente começou a namorar, a primeira coisa que ele fez pra mim foi a conta do banco, ele deu pra eu controlar. Que homem faz isso? Uau! A gente começou a construir, então a gente já fazia as coisas juntos. Então, por exemplo, eu tenho um homem como esse. Só que em alguns pontos ele fazia algo que ia contra aquilo que eu. Os meus valores, né? Uhum. Aquilo que, tipo, não, mulher casada não pode sair sozinha. Então um dia eu tinha aula eu fazia um curso de inglês. Esse foi aí que aconteceu mesmo de ter a recaída. E eu peguei e a turma ia se desfazer. A gente já fazia um tempo que a gente estudava junto. E a gente ia fazer um happy hour. E ele tinha a questão da igreja Uhum. e mais a questão dele como homem. Sim, o que ele tinha aprendido como Sim, homem. exatamente. Mulher casada não anda sozinha. Daí eu cheguei nele, a minha abordagem também era muito errada. Eu chegava nele e falei assim, ó, a gente vai fazer um happy hour. Pra começar de conversa, ele nem sabia que era happy hour, porque pra ele era sair pra beber. Aham. Pra nós, não, a gente ia sair pra comer um lanche só com as meninas, que a maioria era mulher Aham. da turma, e elas iam levar os maridos. E daí eu falei pra ele, elas vão com os maridos. Se você quiser ir, você vai. Se você não quiser, é problema seu, eu vou do mesmo jeito. Era bem assim, entendeu? Eu sabia que ele não ia querer ir, então eu já ia na defensiva. Então sempre Você. foi muito isso na defensiva. Em tudo, com marido, com filho, com pais. Nossa, e a gente paga um preço tão alto, né? Sim, porque isso gera muitos traumas, muitas dores. Isso gera um comportamento também mais reativo do outro. Ah, se Sim. você não quiser ir, problema é seu, tchau. Né? E só que ele Como é o uma outro pessoa recebe muito isso, né? pacífica, ele é muito da paz. É. Para ele explodir é muito difícil. Então, por exemplo, eu já chegava e fazia isso. Ele falou: "Tá bom, então eu vou". Só que o que ele fez? No dia ele foi lá e na hora da gente vir embora, ele pegou eu no carro. Naquela época não tinha celular, a gente era novinho de casado. Ele me catou no carro e me trouxe pra casa. A gente saiu com o pessoal pra seguir, pra ir pro restaurante. Aham. E daí ele pegou e me trouxe pra casa. Não levou. Não, aí pegou, me trouxe pra casa. Eu queria pular do carro. Eu surtei. Porque eu não admitia aquilo. Eu falei assim, não, ninguém faz isso comigo. Ninguém. Virou uma onça. Ninguém manda em mim. Quem manda na minha vida sou eu. E fiquei assim, e daí isso foi gerando raiva, ódio, sabe? Amargura. Foi, na verdade, um turbilhão de emoções, né? Aham. Ô Vivi, quando você traz as frases, ninguém manda em mim, eu quero a minha liberdade. Você lembra de algum juramento seu lá na infância? Você era muito controlada quando você era pequenininha? Na verdade, né, por conta da situação que a gente viveu com o meu pai, eu Ah, sempre sim. falava, ninguém nunca vai mandar em mim. Entendi. Uhum. Então, eu falava. Homem E nenhum vai assim, fazer isso comigo. homem nenhum vai ficar assim. E a visão, né, na verdade, homem nenhum presta. Por mais que o meu prestasse, Mas eu você não olhava enxergava e aquilo. eu falei, e o engraçado de tudo isso, engraçado não, né? Porque não tem graça O nenhuma. trágico de O tudo isso. trágico de tudo isso é que ele tinha atitudes que ele fazia que não tinha nada a ver com o que o meu pai fazia, mas eu via, às vezes, uma fala. Daí, É uma visão distorcida uma da visão realidade. distorcida. Não tinha nada a ver, nada a ver. Mas alguma coisa, por exemplo, ele pergunta, você não vai vir dormir? Tá mandando em mim. Que hora você vai vir dormir? Você vai vir pra cama? Eu vou a hora que eu quiser. Eu acho que a sua mente já Exatamente. respondia assim. Já respondi automático. Falei assim, é o quê? Eu vou, deixa eu ir. E assim, a gente é muito diferente no ponto. A gente é muito diferente de forma geral, porque eu sou a comunicativa que eu chego chegando. Então, eu não sou ciumenta. Uhum. E ele fala, ele não é ciumento. Eu sou cuidadoso. Hum. Então,
Por exemplo, Ele é chega no zeloso. lugar falando, você chama atenção, você conversa. E eu converso com homem, converso com mulher, converso com qualquer um. Criança. Aham. E daí, pra ele, isso trazia um desconforto. Sim. E daí, também, ele é muito observador. É da personalidade A dele? personalidade Ele é dele. estável? Estável conforme. Olha. Então, ele é observador, ele é muito analítico. Então, ele, por exemplo, eu passo, vamos supor aqui na Basoft, eu entro aqui, nunca tinha vindo aqui, tem o quadro ali. Eu passo, nem vejo o quadro. Daí, depois, eu volto outro dia aqui e falo, nossa, você viu que lindo aquele quadro? Ele vai falar, Viviane, já tinha aquele quadro outro dia que a gente veio. Então, a gente se completa. Então, o que um não tem, o outro tem. Mas até se completar, o conflito é Mas, certo. exatamente. Então, até a gente Nossa. entender, e sem contar, né, realmente a educação, Uhum. a forma de pensar. Porque eu, cultura, às vezes, né? eu falava pra ele, você é muito Shrek. Ogro. Ele falava, nossa, você me vê assim? Eu falei, vejo que tem coisas que você fala que é muito... tem nada a ver. É tipo assim, posicionamento muito machista. Ah, entendi. Mas Mas depois você vai entendendo que é uma cultura que vem de família. O pai é assim, o pai era assim, né? Os irmãos, enfim, vem de um negócio que faz parte da vida dele, sim. a família. Então, por exemplo, quando ele me conheceu, eu sou de família grande. A minha mãe, eles são em 10 filhos. São 8 mulheres e 2 homens. E os meus primos foram criados como meus irmãos. A gente cresceu tudo junto, Uhum. sempre brincando Tudo junto e tal. tá dentro da família, tudo. Sim, e a gente tem o hábito de se cumprimentar abraçando e beijando, sempre no rosto. Uhum. A gente sempre... Nossa, ele fala, mas precisa de tudo isso? Ele se sentia ameaçado. Não gostava. E tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai. E as pessoas que a gente tem afinidade, tem contato, é assim. Aham. Então, Vocês são mais calorosos, né? somos. A família é calorosa. Uhum. E daí as pessoas olhavam e só que a gente também é calorosa, mas muito fechada também. Assim, eu falei, hoje a gente conversa até entre os primos, né? Porque assim, a gente não era de ter amigos fora. Os nossos amigos eram os nossos primos. Ou era normal ter amizade dentro da família. E fora Família não. era os amigos. Então, Olha quando só. fosse para entrar fora, Era fechado. era fechado a cultura. E isso veio da minha avó mesmo. Olha só. Então, elas mesmo, entre elas têm os problemas delas, se resolve, se arruma e assim vai. E hoje, com as suas amizades, mudou alguma coisa depois dos cursos que você fez? Então, eu já depois disso, antes de eu casar, né, eu vim pra cá e eu comecei a frequentar a igreja aqui, porque lá eu fazia pouco tempo, né, que Uhum. eu ia pra igreja, que até então eu tinha amigos na escola, mas os amigos não frequentavam a minha casa. Eu, às vezes, até ia na casa de uma ou duas amigas, mas elas não podiam vir na minha casa. Aí, então, outro dia eu fui no velório do meu avô e eu encontrei com uma amiga minha que a gente estudava junto, que a gente estudou, tipo, da 5ª série até o 3º colegial junto. E assim, eu fui madrinha de casamento dela, Uau. mas a gente não tem afinidade. Não É, tem não- mais aquela, igual era, entendeu? A conexão, A né? conexão se perdeu. Aham. E até ela veio me cumprimentar, falar que ela estava grávida e tal. Foi, né? A gente conversou tudo, Aham. mas não tem mais essa conexão. Não gera conexão. Perdeu. Olha só. Mas quando eu vim pra cá, pra igreja, aí conheci o pessoal da minha igreja, eu fiz muitas amizades. E a partir desse momento, a minha mãe deixou eles virem. Daí a gente podia. Eles vinham. A minha casa era casa de oração, né? Então aparecia gente de todo lado. Então a gente sempre que ia orar, o pessoal vinha pra minha casa. Entendi. Era mais o pessoal da igreja. Era o pessoal da igreja. Então, eu acho assim que, de certa forma, na cabeça dela, eram pessoas Que podia, que tinha os mesmos valores que os você. mesmos valores de Ela não tava família, né? errada, Que era né? mais seguro, enfim. E Aham. assim, hoje eu até entendo algumas partes Uhum. da minha mãe, porque assim, trazer pra brincar em casa, você tem compromissos, né? Você tem responsabilidades, você tem que dar comida, você tem que estar de olho. Sim. É filho dos outros, É né? que o cuidado é dobrado, né? Exatamente.
Então, é sobre tudo isso. Então, a gente, como mãe, eu lembro muito a minha mãe falando isso pra mim. Ah, quando você for mãe, você vai entender. E hoje eu falo isso pros meus filhos, né? Você só vai Beth, entender quando você for pai ou quando você for eu mãe. me transformei em quem eu não queria. Exatamente. Mas, na verdade, eu falo assim, a gente é uma versão melhorada É, deles. com certeza. Porque E eu eles? falo assim, nós tivemos a oportunidade de ir buscar conhecimento. Sim. Então, hoje, assim, eu sou muito grata por todo o conhecimento que eu fui. Então, nesse momento que eu tive essa depressão profunda, ele me acolheu, me ajudou, e isso foi mostrando também o homem que eu tinha do meu lado, né? Isso foi fortalecendo a sua relação. Foi Na fortalecendo. Por mais dificuldade, que a né, gente Vivi? tinha as nossas dificuldades, Uhum. as nossas discussões, eu era muito brava, eu nunca voltava atrás, eu nunca pedia perdão, sempre era ele, porque eu ficava de bico, eu ficava 3, 4 dias sem falar com ele. E você já tinha tido um encontro com Cristo? Você já... Sim, Jura? já era evangélica, mas a personalidade. E o que te fez? O que te E assim, moldou? e uma coisa que é muito clara e é muito importante a gente estar falando aqui, tá? Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja e são assim. É forte isso, Uau, né? tem. Tem Então, mesmo. qual que é o modelo que nós temos que seguir? A Cristo? E quando a gente está agindo dessa forma, A gente tá seguindo outro modelo. entendeu? Isso é muito forte. É, E até então, mas o ego, né? A imaturidade também, eu acho aham. que é outro ponto muito forte. Sim, sim. Então, imatura, então você deixa de fazer o que precisa fazer. Eu tinha vontade de pedir desculpa, sabe? Voltar atrás. Eu sabia que eu estava errada. Mas o meu ego era tão grande que assim, não, eu não conseguia. O O negócio medo era muito também. forte. Aquilo me corroía. Eu passei noites, Gabi, sem dormir, Uau, Vivi. chorando. Mas eu não conseguia pedir. Eu não conseguia pedir desculpa. Até que ele vinha e pedia. Ainda mesmo assim, ainda ficava meio assim. Demorava ainda e Ele praticava o cristianismo dele. sim, ele sempre foi. Tanto é que nesse fim de semana a gente foi no aniversário da minha prima e o meu primo falou assim: não. O meu marido, o pessoal chama ele de Bilu. O nome dele é Valdeci, mas todo mundo chama ele de Bilu. Aham. Ele falou assim: não, o Bilu é homem de Deus. Porque esse meu primo, ele passou um tempo que ele se separou e caiu na gandaia. E ele trabalhava no restaurante lá, ele é gerente do restaurante, e o meu marido sempre almoçava lá com ele, é Aham. primo e tal. Eles E conversavam. ele contava da mulherada, que ele pegava, o que ele fazia e tal. E daí, às vezes, o meu marido chegava em casa e contava pra mim. Falei, ó, pode parar, eu não quero você andando com esse tipo. Porque isso aí influencia. A gente tem E os problemas muito. nossos aqui em casa, eu não quero você contando o que acontece aqui dentro de casa. Porque isso influencia. Então, não, esse ambiente não tá certo. E isso a gente já faz muito tempo, né? A gente já tinha bastante Aham. tempo de casado, faz pouco tempo atrás isso. Mas eu falava isso pra ele, e ele, tá bom, né? Tá bom, ele evitava. E daí eu falei, quando ele começar a falar, não quero que você evite de ter amizade com ele. Mas quando ele vir com esses assuntos, você já corta. Não é legal. É. Ô, Vivi, quando você percebeu que o seu caráter foi moldando o seu jeito de ser com o seu esposo, quando você conseguiu pedir o seu primeiro perdão? Olha, o caráter, na verdade, eu acho assim que você não molda o caráter, tá? O meu foi forjado, viu? Eu falo isso, assim, a gente não molda o caráter, porque a pessoa que eu sou, eu não vou mudar. Assim, eu era muito a síndrome de Gabriela, né? Eu Ah, nasci assim e vou morrer assim. Se quiser, é assim. Se não quiser, filho, pode ir embora. Era bem assim que eu falava com ele. E ele falava, não é bem assim as coisas, né? Na hora da raiva, ele deixava. Daí depois ele vinha me conversar e falava as coisas. Eu falava, tá bom. então você acha que foi com o tempo que você foi Eu acho assim que melhorando? é o amadurecimento. Porque a personalidade difícil, eu ainda tenho. Tem, Vivi? Eu sou uma pessoa que eu tenho o perfil de liderança. Aham. Então, uma pessoa que tem um perfil de liderança, naturalmente gosta de mandar. É a dominância, né? Eu chego, então eu brinco, que aqui no estúdio às vezes eu chego, falo, o que tá fazendo aqui esse negócio fora do lugar, tá aqui, para lá. Então,
Isso já faz É o seu parte perfil de mim, liderança, do meu né? perfil. Sim. Então, eu já coloco e gosto, e sou executora. Eu gosto de resolver as coisas logo. Então, por exemplo, Gabri, precisa começar o podcast, já tá no horário, já deu horário, não dá para esperar mais. Então, só que o que acontece? Eu comecei a perceber nos ambientes externos as pessoas me corrigindo. Começaram a falar para mim, Gui, você foi grossa. E não precisava ter falado assim. Eu acho impressionante, Vivi, você trazendo isso, que a gente só consegue perceber mesmo quando a mudança, né, para existir essa mudança, quando as pessoas de fora começam a falar, porque a gente não dá valor para as pessoas de dentro, né, quando eles apontam alguma questão nossa. Porque os de dentro estão ali e sempre falaram aquilo, né? E te conhece. Agora, quando você começa a ouvir das pessoas de fora que, isso que você falou, você foi grossa. Você falou isso, eu não gostei da forma que você falou. Daí eu comecei a perguntar para essas pessoas. Mas o que que eu falei? Que para mim era comum a forma que eu falava. Então, eu falava ríspida, grossa. E era E natural. para mim eu estava no meu natural. Então, hoje ainda eu trabalho muito isso. Então, olhar para isso e ver a forma que eu estou falando. Então, eu tive que ir me adaptando e, como se diz, mudando, olhando para mim e vendo o que que não estava legal. Isso é um desconstruir, né? Porque você estava Uma acostumado uma desconstrução. vida toda sendo do jeito que você era. Parece que dói mais desconstruir, não parece? Sim. Na verdade, eu falo que a gente nasce, a gente vem limpinho, né? E daí vai criando as escamas As e as casquinhas, né? camadas, os bloqueios, as crenças limitantes. E daí, depois, quando você chega e você percebe, eu falo assim, nós ainda somos privilegiados. Porque nós fomos em busca de desconstruir isso. Muita gente não foi atrás dessa busca. Então, quando eu entendi que tinha coisas que não estavam legal em mim, que eu precisava desconstruir, eu comecei a buscar ajuda. Sim. Comecei a ir para eventos. Eu fui fazer... O meu primeiro evento de inteligência emocional foi no Arita. Foi um evento que eu fiquei 3 dias, uma imersão de 3 dias. Como foi pra você o primeiro contato com esse universo? Foi muito bom mesmo. Assim, eu não imaginava que existia um mundo desse. Era algo que eu já procurava, mas eu não conhecia. Então, foi o primeiro que comecei numa sexta-feira à noite. Daí foi sábado e domingo, o dia todo. Sim. E para mim foi muito forte, porque teve uma dinâmica onde você deita e é como se você tivesse morrido. Uau. Coloca umas velas em volta de você e coloca pessoas que estariam ali no teu velório. Uau. Naquele momento ali, eu vi as pessoas chorando. E daí você começa a ver quem são as pessoas que iam estar ali Quem chorando por realmente, você. né? E são as pessoas que realmente te amam. E aquilo mexeu muito comigo. Daí eu voltei daquilo, melhorou. Mas depois de algum tempo, eu voltei a cair de novo. Ô, Vivi, eu acho tão interessante, porque quando a gente vai nesses eventos, né, a energia é lá em cima, e você pensa assim, não, eu vou mudar nisso, nisso, naquilo. Consegui, né? Bom, só que quando você vem pro mundo real, tem que ter muita força mesmo pra continuar, porque é como se você dividisse. Hoje eu entendo muito, sabe? Depois que eu comecei a andar com o Pablo, eu entendi sobre novas pessoas, novos lugares, novas ideias, novas ações, novos resultados. Porque não adianta você continuar. Você vai no evento, passa por essa imersão. Só que daí você volta para o mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Vem uma frustração, não? É igual quando você vai para a igreja. Você está dentro da igreja, a frequência que está ali, aquela comunhão, a energia é uma. Daí você sai dali e fala assim, meu Deus, nossa, resolveu tudo. Agora vai. Agora vai dar certo, eu vou conseguir, eu não vou conseguir me passar manter mais em por essa santidade. dor. Daí você sai dali, daquele ambiente, sai de novo.
E muitas Então- pessoas não conseguem administrar isso de maneira assim, inteligente emocionalmente. Eu falo inteligência emocional. Normalmente nas emoções a gente não. Quando as emoções estão muito exacerbadas, a gente não tem tanta inteligência, Eu né? falo, eu Mas é venho um trabalhando gerenciamento. isso já há muito tempo, né? E quando eu entendi que as emoções, porque eu fazia uma confusão muito grande entre emoção e espiritual. Eu achava que a minha questão era espiritual a princípio, porque eu ouvia muito isso. Mas você serve a Deus? Isso não é de Deus. Nossa, Tem isso que traz uma buscar culpa, mais não? a Deus. Tem alguma coisa aí que você não está fazendo. Você está errando em alguma coisa. Daí eu achava que eu estava pecando, que eu estava fazendo alguma coisa de errado. E quando você lê a Bíblia, você vê algumas partes que falam, né? E Jó, o que ele fez de errado? É. E as pessoas julgaram. Então, eu mesmo tinha um auto-julgamento comigo, com as minhas dores, com as minhas dificuldades. Eu não conseguia ser frágil, sabe? Me expor. Quando eu via que eu estava tendo uma recaída, eu não conseguia me abrir. Eu simplesmente me fechava no meu casulo e queria o meu casulinho e não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. Que é a tendência do ser humano fazer isso. E na verdade a gente precisa buscar ajuda, né? E hoje eu entendo, sabe? Não é fácil, porque quando você está no seu momento de dor, você não quer ser julgada, você não quer ser criticada. E a grande maioria das pessoas não entendem isso. Porque que você quer simplesmente assim, eu entendo a sua dor. Eu tô aqui para te apoiar no que você precisar. Mas muitas das vezes as pessoas vêm e falam, o que você tem? Eu não sei o que eu tenho, como que eu vou contar o que eu tenho? Muito bom. Eu tô numa dor, eu tô num vazio, eu não sei contar, eu não sei o que é, eu não sei o que me levou para esse buraco. Eu só sei que eu tô nele. E eu quero sair, mas eu não quero ninguém me julgando. E assim, né, muitas das vezes a minha mãe, ela vinha e queria ajudar, mas ela não sabia como. E para uma mãe ver um filho numa situação dessa é muito difícil. Sim. Eu falo que muitas das vezes ela nem soube de vezes que eu passei por isso. Agora, o meu esposo, ele foi a pessoa que sempre esteve ali do meu lado e sempre me apoiou. E assim, a gente está 23 anos juntos. Uau! E ele sempre esteve ali polivalente, sabe? E eu falo que eu não sei se eu, no lugar dele, daria conta de ter suportado o que ele suportou. Então, ele é uma pessoa que ele me ama de verdade. Sim. E muitas das vezes eu não acreditava nisso. Às vezes a pessoa fala, nossa, Viviane, ele te ama. Mas Será que ama? será que não é merecimento, Vivi? Falta de merecimento, achar que... Será que eu sou merecedora de amor? Porque quando a gente tá com a baixa autoestima assim... Não, é não me isso. achava merecedora de nada. A minha autoestima era tão... eu falo assim, não era zero, era abaixo de zero. E eu ouvia algumas pessoas, por exemplo, como a minha terapeuta, ela falava, Vivi, você tem um potencial que você não sabe, você não tá vendo. Eu olhava e falava assim, Carol, eu tenho tudo isso? Aonde que você tá vendo tudo isso? E às vezes eu comentava algumas coisas sobre o que eu passava, ou algumas coisas que meu marido fazia que eu não gostava, que me machucava. E ela falava assim, Vivi, falava assim, mas ele é muito bom. Ele é bom, mas ele também tem as partes ruins dele. Sim. Não é só você que tem os seus defeitos, as suas imperfeições. Ele também tem as dele. E assim, como que você lida com isso? E uma coisa que um dia eu estava fazendo uma dinâmica e mexeu muito comigo foi o que eu percebi, que eu coloquei no meu eu sou. Eu sou importante. Eu não me achava importante. Você se achava desnecessária, inútil, às vezes até um peso. Eu achava um peso, eu me sentia culpada. Porque eu pedia a morte muitas vezes. Porque eu achava que a minha família merecia alguém melhor. Eu achava que o meu marido merecia uma esposa melhor. Eu achava que os meus filhos mereciam uma mãe melhor. Nossa, é a maior dor, é a pior dor, na verdade, de uma mãe, né? Sentir isso. Sim.
Quantas mães não dão filho para adoção ou até abandonam por esse sentimento? E eu falo que eu entrevistei uma pessoa na semana passada e ele foi adotado, que a mãe engravidou, acho que jovem, e deu ele para adoção. E ele falou assim, eu sou muito grato, porque a minha mãe decidiu não me abortar e os pais dele pegaram ele no hospital com 3 dias. Olha só. E ele falou assim, eu não tive contato com ela, enfim, mas ele falou, eu sou muito grato pelo que ela fez, porque ela escolheu não me abortar. Mas imagina a dor dela. Porque a gente julga essa mulher, né? Sim, porque a gente, como ser humano, a gente já tem ali, né, o martelinho do que é certo e do que é errado. Só que você não sabe o que aconteceu para a pessoa fazer aquilo. E eu, muitas das vezes, até comentei com meu esposo. Eu falava para ele, se a gente se separar, você fica com as crianças. E ele olhava para mim como eu fosse uma egoísta. Porque ele não entendia. Porque na minha cabeça era, você fica com as crianças porque vai ser melhor para eles. Eu pensava na qualidade de vida, no nível de vida social deles. O quanto que, tipo, se eu ficasse com eles, eu não estava dando conta de cuidar de mim. Como é que eu ia dar conta de cuidar dos meus filhos? E ainda financeiramente, como é que eu ia dar conta de tudo? Nossa. Eles tinham escola particular, eles têm, né, escola particular, têm uma boa qualidade de vida, moram num condomínio muito bom. Então eu pensava, se eu separar, isso tudo a gente não vai ter mais. Então é melhor que eles fiquem com o pai deles. E quantas mulheres não pensam assim? Mas a minha preocupação, e assim, na cabeça do meu marido, quando eu falava isso pra ele falava assim, você quer ficar livre, leve e solta. Olha isso. Você falava uma coisa e ele entendia outra. Porque eu falo, é falha na comunicação, né? E o poder da comunicação é muito sério, né? Claro. Porque não é sobre o que você fala, mas é sobre o que você faz a pessoa entender do que você falou. O que a pessoa está entendendo, né? Faz toda a diferença. E a falha é de quem está comunicando. E eu vou te falar que eu vi esses dias na internet, foi num site de notícias, uma filha que se suicidou e a mãe falou que ela deixou na cartinha escrito assim, tudo que eu falava ninguém me entendia, eu não consegui falar com ninguém. É muito sério. Uma adolescente. Quantos casais se separam por esse motivo? Os maiores problemas da separação é por conta da falha da comunicação. Ô, Vivi, ficou uma coisa na minha cabeça aqui. Quando você fez aquela ferramenta de se ver no seu velório, e você viu o seu marido chorando por você, eu imagino. Ele estava lá, né? Na sua imaginação. O que mudou? Eu falo assim que, na verdade, uma pessoa que mexeu muito comigo, que eu vi muito chorando muito por conta de mim, foi uma amiga. Uma amiga? A gente andava muito junto, a gente frequentava muito a casa uma da outra. E ela foi a pessoa que mais mexeu comigo, que era ela, a pessoa que eu mais via chorando. Uau! É natural a gente imaginar o filho, né? Não, mas eu, na verdade, a pessoa que mais... foi muito engraçado, depois eu ainda falei pra ela. Eu falei assim, você foi a pessoa que quando eu fiz a dinâmica, foi você que eu via chorando lá. Era ela que eu via, eu não vi as outras pessoas. E o que te fez imaginar isso? Não faço a menor ideia. Porque você vai ali, né? Você vai... vai na essência, né? Você tira todos os filtros do ego para entrar numa ferramenta Você estava dessa. ali numa desconstrução. Eu vi as outras pessoas chorando, mas o que chamou a atenção foi ela. Que interessante. E assim, isso faz muitos anos, né? Eu acho que... já faz uns 10 anos quase que eu fiz essa imersão. Uau. Não foi a primeira. E assim, você tá ali naquela saída do teu mundo real, né? Então, para mim, eu nunca tinha ido num evento desse, eu não sabia nem o que era imersão. Então, tudo foi muito diferente para mim. E assim, eu me entreguei ao máximo. E teve uma outra dinâmica que foi muito forte lá para mim também, que é uma que você bate, né? O cara, ele estava lá ministrando, ele fez algumas coisas que, tipo,
pra deixar você irritado Ativar a mesmo, raiva, né? ativar a raiva. E daí você pegava um negócio pra bater, pra jogar água no cara, sabe? Tipo, o que você faria se você pudesse fazer aquilo com aquela pessoa? Uhum. E eu fiquei com muita raiva de algumas atitudes dele, me ativou muito a minha ira. E daí depois eu fui entender que nada mais eu tava vendo no meu espelho. Uau! Daí quando você vai vendo, nossa, tudo que eu tô vendo nele, que eu tô tendo raiva, que eu não gostei, que Tá é dentro de mim? negativo ou que é positivo, eu tô vendo eu mesma. Daí você vai, a ficha vai virando. E é um nível de consciência o mais elevado, né? Porque a tendência é a gente colocar a culpa no outro. Fala assim, é uma chata mesmo. E é ali a E eu gente. falo, e quando você começa a olhar para as pessoas dessa forma, por exemplo, eu vejo algo na Gabi que eu não acho legal, hoje eu olho e falo assim, nossa, o que que eu tô vendo em mim? Que é, da onde que é? Por qual motivo que tá me incomodando? E é um exercício, né, Vivi? Que você decidiu praticar. Porque não é confortável. Não, nada, não é nem um pouco confortável. Você vê os teus erros, as suas falhas e, tipo, saber que você tá fazendo errado. Mas eu falo, é gratificante depois que você para. Eu falo que é uma coisa que acontece muito comigo. Eu ainda estava comentando ontem no podcast que eu gravei, que quando você tem algo que te incomoda, que vai lá e dá uma batidinha nas feridas que ainda não estão resolvidas, você não quer olhar para aquilo. Daí você fala, não, tem que olhar. Por que tá doendo? Daí você vai olhar, mas daí o cérebro ele vai procurando fugas para sair daquilo. Eu falo, não, vamos olhar, vamos ver o que está acontecendo. Por que que tá doendo? Não está resolvido. E daí você começa a trabalhar e você vai lá, olha para aquilo, vai lá na raiz, pega aquela erva daninha, arranca, tira com raiz e tudo e joga fora. Daí não nasce mais, não vai mais. E você percebe que esses processos têm a ver mais com o perdão do outro ou com o auto-perdão? Auto-perdão. Auto-perdão eu falo assim, que a grande mudança que eu senti em mim e que fez toda a diferença é o auto-perdão. Porque, na verdade, eu me culpava por muita coisa. Eu tinha muita raiva, ódio, muita amargura, Sim. muita falta de perdão com o outro, mas, na verdade, era tudo comigo. Então, hoje, eu ouço... Eu ainda não cheguei nesse nível, tá? Mas é o nível que eu quero chegar, que eu não quero perdoar mais ninguém. Tá tudo resolvido. Não vai ter problema. Você vai chegar a pessoa, você falou algo pra mim. Ah, tá bom. Não preciso perdoar porque não Não me atingiu. atinge mais. E tá tudo bem. Uau, é uma blindagem, né? Uma blindagem emocional. Treino, né? É treino. É treino de todos os dias. Eu falo que é muito sobre o CCC, né? Que é capta, converte e canaliza. Sim, sim. Isso é interessante, porque daí você consegue conviver em qualquer ambiente e não ser influenciada. Você consegue conviver tanto nesses treinamentos de inteligência emocional, com grandes pessoas que têm grandes resultados e com pessoas que também reclama, que murmura, né? E eu falo assim que hoje, por exemplo, estar no meio de pessoas que reclamam e murmuram, eu falei que quando eu ouço alguém nessa situação, eu já começo e já dou ferramentas, já dou exercício para a pessoa. Sabe? Ó, reclamar é clamar 2 vezes por aquilo que você está falando. Exatamente. Você quer continuar dessa forma? Você chama aquilo pra você, né? Mas eu trago luz para aquilo. Ah, muda assim, ó, faz ativação, faz o exercício do eu sou. Quem é você? Quando você fala para as pessoas falar o eu sou, a maioria das pessoas não sabe quem são. Trava. Você, então faz 10 hoje, faz mais 10 amanhã e mais 10 depois de amanhã. E é um exercício que é tão simples, é gratuito, só gasta caneta e papel e as pessoas não dão valor nenhum. Não.
Não. Eu mesmo, às vezes eu deixei de fazer, eu percebi E é o tão quanto que isso faz poderoso. diferença. Porque Poderosíssimo. é aquilo, você muda as suas crenças, ou por forte impacto emocional, ou por repetição. Aham. Eu sou a repetição. Então, às vezes, você Exatamente. ouviu muitas das vezes, igual, por exemplo, que eu não era importante, eu não me sentia importante. Mas aí tá lá no meu eu sou importante. Uhum. E quando eu ativo isso todo dia em mim, eu me sinto importante. Sim. Então, você vira a chave. Incrível. E o que tudo isso mudou na sua maternidade? Como é a Vivi mãe hoje? Eu falo assim, ainda tenho falhas. Mas você ainda se sente aquela mãe desnecessária? Ou você Olha, consegue eu sentir a sempre fui importância? uma mãe muito objetiva, de Uhum. achar que os filhos têm que andar com as próprias pernas. Isso é bom. Os meus filhos, eles são muito independentes, então Uhum. eles se viram e fazem as coisas dele. A Rafa, ela é muito pegajosa, ela é aquela, sabe, grudinho, Uhum. chicletinho, ela gosta de abraço, ela gosta de beijo. Quantos anos Então, ela tem? a linguagem de amor, ela tem 11. Uau. A linguagem de amor dela é toque, assim, muito toque. Então, às vezes, você está ocupada, você está fazendo algo, você está trabalhando, e ela vem. Ela já chega encostando, assim. Ô, mãe. É. Ela não é muito de ficar chamando mãe, não. É. Eu falei, em vista que eu vejo as minhas sobrinhas, é diferente. Porque tem a da minha irmã caçula, porque ela, uma vez a gente ficou lá na pandemia na minha mãe, ela ficava, ô tia, ô tia, ô tia, ô tia. A Eu falei, minha filha Malu, é pelo dessa. amor de Deus, não tô dando conta, não. Ô, mãe, o dia inteiro em casa eu ouço. A Rafa não. A Rafa ela é muito relax, ela faz as coisas. Olha só. E só que assim, ela gosta do toque. Uhum. Ela Abraço, vem, beijo. abraça e beija. Ela vem, igual hoje de manhã eu tava trabalhando, ela acordou. Daí ela veio e já vem encostando. Daí eu já abraço ela, dou um beijo. E como é pra você essa questão do toque? Você se sente Eu confortável? gosto, eu também. Essa linguagem pra Uhum. mim faz parte, né? É Porque uma tem das minhas pessoas que não linguagens gostam de primárias. jeito nenhum. Só que é no meu momento também. Aham. Aham. É isso que eu percebo. A minha linguagem é validação e toque, as minhas duas linguagens principais. Uhum. Mas eu percebo que tem o momento certo. Porque às vezes você está fazendo algo, a pessoa quer vir abraçar, beijar e quer atenção. Então, é isso que às vezes incomoda. E eu, na verdade, por ter esse fato de querer ser muito livre, Uhum. entendeu? A liberdade ser um ponto muito importante para mim. Às vezes eu me sinto sufocada com esse tipo de coisa. Sim. Porque o abraço, ele conforta, aconchega, mas ele prende. Então, mas é justamente isso. É você ter abraço no momento certo, na hora certa. Né? Na Interessante. hora que você tá querendo o abraço. E é igual entender os filhos, né? Porque, por exemplo, o meu filho mesmo. Meu filho, ele não é esse perfil de toque. O meu filho, a linguagem dele é servir. Só que todo dia de manhã ele entra no meu quarto para catar alguma coisa lá. Eu falo, filho, dá um abraço antes de ir trabalhar. Aí ele vem e me abraça. Mas é porque Mas ele você precisa quer. puxar o estímulo, né? Daí eu puxo o estímulo, que é o abraço de 40 segundos. E ele fica? Fica. Não sei se fica os 40 segundos, porque eu nem fico Aham. contando, mas ele é o suficiente dele. Mas a relação, então, entre vocês mudou bastante depois dos... Mudou Foi, muito. foi melhorando, né? A gente vem aperfeiçoando a cada dia, olhando muito. Falo, eu e o meu filho, a gente tem algumas dificuldades, porque nós somos muito parecidos. Nossa personalidade é muito parecida, então em algumas coisas a gente acaba batendo de frente. Mas você vai aprendendo, né? A respeitar, a voltar atrás, a quebrar o ego. Eu tive que quebrar o meu ego. Outro dia eu estava na máquina catando um negócio e ele veio e quis pegar um negócio onde eu estava e eu falei, calma, deixa eu terminar. E ele queria pegar, e veio e pegou e eu me senti Invadida, né? invadida. E daí Desrespeitada. eu já fiquei Querendo brava, reagir. já reagi. E daí já falei para ele que eu não ia lavar mais a roupa dele, que ele ia fazer as coisas dele.
Que agora é você que vai fazer, já que, tipo, eu tô falando e você não tá me respeitando. E daí eu fui pro quarto, comecei a chorar, conversar com Deus. Falei, Senhor, eu tô lendo Provérbios todos os dias. Inclusive, você tá com lives, né? Oi? Você tá com Fazendo a lives. live de Provérbios todos os dias. E eu não tô sendo a mulher de Provérbios. Cadê a mulher sábia de Provérbios que eu tô lendo todo dia? Cadê a mulher prudente? Aí o Senhor falou pra mim, seja humilde, quebra o teu ego, peça perdão. Mas, Senhor, mas eu não tô errada, Não foi quero. ele que errou. Peça perdão. Aí eu pedi perdão pra ele. Falei pra ele, eu vou continuar lavando sua roupa. Porque Deus mandou eu continuar lavando. Eu não ia mais lavar. Mas você ia lavar sua roupa, porque meu filho tá com 18 anos. Eu tenho uma cabeça muito assim, né? Que ele já tem que fazer as coisas dele. Já não tem muito mais que depender da gente. Porque já é adulto. Eu não tenho essa cabeça de que, tá 18 anos, é menino. Não, é homem. É homem. Então, mas Deus falou pra mim. E aí, como foi? Como que ele recebeu? Ele é muito... Ele é de pouca fala. Ele falou, tá bom. Eu falei, só que presta atenção, né, nas coisas que você faz. Muito bom, Vivi. Respeita a sua mãe, porque honra teu pai e tua mãe, que é fundamento, né? Aí ele falou nada e assim, tá tudo bem. E é entender, mas pra mim hoje, quebrar esse ego, voltar atrás, coisa que antes eu não conseguiria nunca. E você vem evoluindo bem, até quando você trouxe aqui. Eu não conseguia ser vulnerável, frágil, né? O que te faz ou o que te fez conseguir demonstrar tanta vulnerabilidade e passar essa mensagem tão bonita que você passou desde o início do podcast, mostrar suas fragilidades? Na verdade, é entender, né, que quando você é humilde, as coisas fluem. Uhum. Quando você é natural, as coisas fluem. Então, o amor supera tudo. Sim. Então, você entende que quando você ama, você abaixa a sua cabeça. O ego, o orgulho, não te leva a nada. E daí você vai entendendo que tudo aquilo que antes era importante para você não é importante mais. Então, você vai mudando a forma de olhar para as coisas. E tudo vai mudando. Sim. E a gente vai se moldando, né? É uma nova forma, né? Eu falo, a Viviane de 23 anos atrás não é a mesma Viviane de hoje. A Viviane de um mês atrás não é a mesma Viviane de hoje. Rigidez não dá mais pra viver, ainda mais nesse mundo que tudo se transforma tão rápido, né? Por que a gente não se transformar, né, pro melhor? É você entender, né, que é necessário você ser frágil, você ser humilde. E eu falo, o que Jesus Cristo ensina pra gente? Exatamente. Como que eu quero ser? Falar de Jesus. Só que eu não tô sendo Jesus na terra. Não é fácil ser Jesus, né? Mas assim, é aquilo que você falou. Ele vem e fala, ó, corrige aqui. Ah, eu não quero, né? Mas vamos lá. Eu falo assim, se ele voltar agora, eu tô lá brigada com meu filho. E aí, como é que fica? Não. Foi uma pergunta bem significativa, bem forte. Assim, é a parte, né, das virgens loucas e as virgens prudentes. Então, todo dia você tem que ser virgem e prudente. Se você não tá sendo, Verdade. ele voltar agora. E eu falo assim, não é o tempo. Não adianta. Eu falo de Deus, eu vi. Não adianta você falar. Você tem que viver. Sim. Você tem que ser. Então, não adianta eu falar, Gabi chega aqui e fala assim, a Viviane é evangélica. Aí você olha pra mim, tá com a roupa, tudo bonitinho. Mas as minhas atitudes não são atitudes. Uau. E tem gente que fala e atrás dos bastidores é totalmente diferente, Vivi. Fala assim, E vai a decepcionando casa as pessoas. não é um lar de paz, não é um lar de amor. Uhum. Agora eu falo, tem pessoas que não estão na igreja e são tudo isso. Então não é a igreja. A igreja ajuda muito. Uhum. A igreja ensina. Direciona.
ela te mostra, eu falo assim, que quem está dentro da igreja e não faz isso, é porque não está fazendo o que tem que ser feito. Ela está indo lá, às vezes, a passeio. Para olhar a roupa de um, sapato de Pra falar que outro, vai. para ver quem está lá. Mas quem está lá pelo propósito correto, está fazendo o que tem que ser feito. Eu Entender, né, que nós somos a igreja, né? Lá é um templo, nós somos a igreja. Então, em todo lugar que você está, você tem que ser igreja. Tem que ser o exemplo, né? Até porque os nossos filhos, as pessoas, elas estão nos observando, né? Eu falo, os filhos, eles não fazem o que a gente fala para fazer. Eles fazem o que eles veem a gente fazendo. Exatamente. E repetem igualzinho. Exatamente igual. Exatamente igual. Por que que nós pegamos e nos vemos fazendo o mesmo que você falou para sua mãe que você nunca ia fazer com seus Aquela, ai, me filhos? transformei na minha pior versão, aquela que eu não queria, que é a mãe, né? Porque foi o que você aprendeu. Talvez você está um pouquinho melhor do que Ou era. não, né? Às vezes a gente até dá uma pioradinha. Então, mas é sobre isso, entendeu? É modelagem. Muito bom, Vivi, adorei. E agora, para finalizar, dá um recado para essa mulher que está nos assistindo, essa mulher que é mãe empreendedora, esposa, que está querendo se transformar, até aprender, ter alguns insights. Dá um recado para ela com tudo que você já aprendeu na sua vida. Olha, em primeiro lugar, olhe para você. Se ame, em primeiro lugar. Se permita perdoar. E saiba que o restante, as coisas vão se encaixando. Quando você olha para você, quando você está bem com você mesmo, tudo ao seu redor fica bem. Muito bom. Exato. E a sua meta é audaciosa, hein? Aquela de que nada mais vai me atingir. Isso é muito bom. Pensar nisso E é pensar assim, no nada outro mais também. vai me atingir e eu quero cada vez mais a ativar o meu feminino. Porque esse é o meu foco. E eu quero ativar o feminino de muitas mulheres. Porque nós, infelizmente, Sim. fomos trabalhadas para não ser femininas. E daí a gente sai do que é a nossa essência. E dá um desequilíbrio, né? Totalmente. Por que tantas famílias estão aí tudo atrapalhado por conta disso? A minha casa ficou atrapalhada por conta disso. Por causa de eu não estar com o meu feminino ativo. Porque eu falo assim, o meu machinho, e até hoje, eu trabalho ele o tempo todo, porque o meu machinho quer tomar conta. Quer dar ordem? Quer Quer controlar? ser o dono da casa, Quer prover, ele quer quer fazer tudo. fazer tudo. Eu falo, calma, filho, fica aí na sua. A gente tem, né, o equilíbrio feminino e o masculino. Tem coisas que você vai ativar o teu masculino. Mas eu sou mulher, eu tenho que estar com o meu feminino mais ativado. Sim, é um desafio, né? Para você que está aqui nos assistindo, você que quer saber mais sobre a Vivi, entender mais sobre o que ela comunica na internet, nas redes sociais, né, Vivi? Passa o seu arroba pro pessoal. Viviane.palma, Viviane Palma Oficial. Que tá arrasando com o podcast Palma para você. Palmas para você. Palmas para você. Muito bom que também já tem Instagram. Dá, Palmas para você 1. Muito bom. Instagram e o YouTube também, Palmas para você 1. Já tá com o primeiro episódio no ar, né? Já fizemos várias gravações. Mas sexta-feira foi o lançamento, foi o primeiro episódio, que tá com um episódio maravilhoso. Uau. A médica falando sobre saúde integrativa. Importantíssimo também. Tudo assim, muito rico e muito maravilhoso. Muito obrigada, Vivi. Eu que agradeço Foi muito pela gostoso. oportunidade e assim, tá aqui, né? Compartilhando um pouquinho, né, da história e ajudando essas pessoas que estão aqui nos ouvindo. E pode ter certeza que se você uma ajudou muito. pessoa for atingida, eu já cumpri o meu propósito. É isso aí, Vivi. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada pela sua coragem, pela sua franqueza, porque eu falo que isso é só para os corajosos, gente. Despir do ego e passar a mensagem que tem que ser falada, né, Vivi? Obrigada, viu? E para você, até a próxima. Fique esperto aí que logo mais tem mais episódios do Pode Ser Franca na sequência, com convidados sensacionais, assim como a Vivi. Obrigada, gente. Compartilha, curte e se inscreve, tá bom? Tchau! Tchau!